Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é José e eu trabalho como agente comunitário de saúde. E eu faço visita na casa das pessoas. Eu vou na zona rural, no sítio, Aiada, porque eu também moro no sítio. E a gente indo nesse lugar, a gente conhece muita gente, muitas histórias. E eu fui na casa de um paciente e ele me contou a história dele e do pai dele. E eu achei uma história muito bonita e eu falei, vou gravar um vídeo para compartilhar aqui, né, com as pessoas, porque foi uma história que eu gostei muito, que me fez pensar sobre algumas coisas. Então eu vou contar aqui para vocês, tá? Ele autorizou que eu contasse, então eu vou contar aqui, tá? O nome desse rapaz, esse homem, é Roberto. É, e ele falou pra mim que ele viveu, assim, por muito tempo com um silêncio, sabe? Pesado nas costas. Porque ele com o pai dele já não se falava fazia muito, muito tempo. Por conta de uma treta, de uma rusga que eles tiveram lá atrás. O pai dele era aquelas pessoas de sítio, sabe? Aquelas pessoas, aquele carpinteiro, na época ele era carpinteiro. E essas pessoas mais antigas, assim, a gente sabe que eles não são de demonstrar carinho, de abraçar, de beijar, de conversar. Essas pessoas demonstram carinho consertando um telhado, consertando uma cerca, mas não são aquelas pessoas assim mais rude, né? E aí, um dia, o Roberto ele queria ganhar o mundo, ele não queria ficar ali junto com o pai dele, naquela vidinha. Ele queria sair, conhecer o mundo, viver a vida dele. Então ele saiu da casa muito cedo, sabe? Porque ele já não estava se dando bem com o pai dele, eles brigavam sempre. E aí, por isso que ele resolveu sair de casa logo, para viver a vida dele. Quando ele saiu, o pai dele pegou e deu um embrulho para ele, sabe? E falou para ele: leva com você que um dia você talvez precisa disso aqui. Ele pegou aquele embrulho, deixou no fundo da mala e não mexeu naquilo, por orgulho, né? Que sabe, quando a pessoa quer ser independente, a pessoa acha que não precisa mais assim dos pais, que às vezes acha que os pais falam coisa que não tem nada a ver. Então ele guardou aquele embrulho lá e seguiu a vida dele, tá? Aí ele conheceu assim a esposa dele, casou, teve filho, ele viveu a vida dele do jeito que ele queria. Mas depois de muito tempo, sabe, ele sentiu uma vozinha na cabeça dele, sabe quando fica aquelas vozinhas martelando na cabeça da gente? Aquelas vozinhas que a gente tem que ouvir quando tem essa voz. Aí ele pegou e resolveu voltar pra casa lá, né, pra casa do sítio que ele deixou, que depois que ele saiu ele nunca mais voltou lá. Aí ele resolveu voltar pra lá. Aí quando ele chegou lá, que ele entrou no quarto, ele viu o pai dele, aquele homem que quando ele saiu era gigante, que ele falava, aquele homem saudável, aquele homem trabalhador. Ele viu lá deitado na cama, tava magrinho, sabe, assim, tava frágil, nem sombra do que era, e com aquele olhar perdido na janela. Aí, quando ele chegou, os dois ficou em silêncio, sabe? Aquele clima assim pesado, aquele clima assim que estranho, ficou daquele jeito. E aí, naquela noite lá que ele chegou, ele foi mexer nas coisas dele, na mala dele também, e ele achou lá no fundo da mala aquele embrulho, aquele presente que o pai dele deu. Aí ele resolveu abrir aquilo lá para ver o que era. E era um relógio, sabe aqueles relógios de bolso que a gente abre, aí tem de um lado tem um relógio e do outro tem aquela tampinha? Era um relógio daquele. E o que chamou a atenção dele, assim, não foi o relógio em si, foi o que estava escrito na tampa. O pai dele, aquele homem que ele considerava um homem rústico, aquele homem sem sentimento, escreveu assim: para o meu filho,
que carrega o meu sangue, mas que merece o seu próprio tempo. Nunca perca o Nunca se perca no trabalho a ponto de esquecer de viver. Quando ele leu aquela mensagem, ele desabou em choro, porque ele foi embora achando que o pai dele não ligava para ele por conta dele não ter escolhido aquela vida de carpinteiro, de ficar ali no sítio, mas não, ele viu que não era nada disso, sabe? E aí ele passou ali os últimos dias com o pai dele, ali. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa para ver aquela mensagem, deixa para ver aquela pessoa muito depois, quando já é tarde demais, sabe? Então, ele se arrependeu muito de nunca ter aberto aquele presente que ele ganhou antes e de não ter voltado antes, né, para conversar com o pai dele. Então, ele falou assim: quando a gente tem uma coisa para dizer para outra pessoa, não espera o amanhã, um momento certo, porque o momento certo é agora. A gente nunca sabe, né, quando a gente vai partir desse mundo ou quando a outra pessoa vai. E às vezes a gente deve um pedido de desculpa para uma pessoa e essa pessoa não está mais aqui. Então, é isso. Se você tem um pedido de desculpa para fazer, se você ama uma pessoa, não deixa para falar amanhã. Fala isso hoje, porque a gente só tem o hoje, tá? Então, foi essa história que ele me contou dele e do pai dele. Eu gostei da história porque serviu para mim, que eu também às vezes tenho as minhas divergências, né, com o meu pai, e agora eu vou procurar também melhorar, porque a vida é isso, né? A vida é um eterno aprendizado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história, assim como eu gostei, tá? E eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo também. Se alguém tem alguma história parecida, alguma história assim emocionante, alguma coisa do tipo, pode mandar para mim que eu conto aqui também no canal, tá bom? Fica com Deus, pessoal.